escuro? Não. Acho que não. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, dona Cristiane, dona Celeste, que Deus abençoe a tua vida. Dona Nilma, louvado seja o nome do Senhor por esse dia. Seu Jones e sua família abençoada, que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. O povo está chegando aí, chega mais perto aí. Obrigado. Deixa eu chegar mais perto. A gente fica junto. Mais junto. Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Amém. Uma noite fria aqui em São Paulo, né? 9 horas da noite. Nós estamos aqui com uns 14 graus, um gelo. O apartamento é gelado. E a gente está se esquentando aqui, porque a Bíblia fala que é melhor serem 2 do que 1. Porque se tiver 2, um aquece o outro. Então, pega isso daí, você que é casado. Dica bíblica. Um aquece o outro. Por isso que tem um termo que não é bíblico, mas é cobertor de orelha. Que a orelha fica congelada nesse frio. Amém? Nós vamos falar essa noite sobre um assunto muito básico, né? Bem fundamental na igreja. E na família principalmente, porque é da família que vem esses conceitos, é o conceito de autoridade e poder na família. Nós vamos falar dos conceitos, dos fundamentos de autoridade espiritual e poder espiritual. São 2 conceitos que são complementares. Eles são diferentes, mas eles são complementares. Então nós vamos tratar desse assunto aqui, porque a gente precisa sempre relembrar essa questão da autoridade, do poder, porque a nossa tendência natural, a nossa natureza, é esquecer esse princípio tão poderoso que pode mudar e transformar a nossa vida. A nossa tendência natural é esquecer que existe um princípio de autoridade estabelecido por Deus. Essa é a nossa tendência. É como uma criança, que a tendência natural dela sempre é fazer aquilo que os outros estão falando para ela não fazer. Os pais falam para ela não fazer, mas ela vai lá e faz. Não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada. O que ela faz? Ela vai com o dedinho lá e fica testando o princípio de autoridade. Essa é a natureza, isso já nasce com a gente. E a gente precisa estar sempre relembrando, né? Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Temos que reproduzir os princípios para que a gente possa não nos desviar dele em qualquer tempo. Amém? Amém, pastora Cláudia? Amém. Boa noite, pastora Cláudia. Que Deus abençoe a sua vida. A sua também. Glória a Deus. Amém? Então, vamos orar, pedir para Deus falar conosco, porque só Ele pode nos ensinar. Amém? Pai, em nome de Jesus, Sim, Pai, Senhor. Nós queremos entregar ao Senhor a nossa vida, esse Amém. tempo. Entregamos, Pai, a nossa capacidade, a nossa inteligência, nossas Amém, emoções. Senhor, amém. Tudo nós entregamos nas Tuas mãos, Pai. Porque tudo foi criado para a glória do Teu nome. Então, Pai, coloca a Tua mão sobre a nossa vida nessa Amém, noite. Senhor. E, principalmente, Pai, traz o Teu ensinamento, a Tua inspiração, o Teu Espírito. O Senhor tem liberdade de sondar o nosso coração. Verdade. De revelar as coisas ocultas, Pai, que nós não sabemos. O Senhor tem liberdade de chamar a nossa atenção, Verdade. de nos confrontar e de nos corrigir, Pai, porque o Senhor é o nosso Pai. Amém. O Senhor pode nos corrigir, porque o Senhor nos ama. Amém. Nós te Verdade. louvamos, Pai, pela Tua palavra, por esse dia. Amém. Queremos bloquear qualquer tipo de influência demoníaca na mente da nossa família, de qualquer pessoa que está nos ouvindo. Sim, que o Pai. sangue de Jesus esteja sobre nós, que o sangue do Cordeiro esteja sobre a nossa vida, e em nome de Jesus, Pai, que anjos sejam liberados Amém, para estar ao Senhor. nosso redor, nos protegendo, nos guardando, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém?
Eu vou ler um texto aqui para a gente começar. Está lá em Romanos capítulo 13, versículo 1. Está escrito assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Amém. De modo que aquele que se opõe a uma autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e você vai ter louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Amém. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. Amém. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Amém? Esse é um texto escrito pelo apóstolo Paulo aos Romanos. É interessante, um homem como o apóstolo Paulo, que a Bíblia revela que ele tinha poder espiritual. Poder espiritual. Paulo curava pessoas, Paulo pregou o evangelho, todo mundo conhecido da época ficou sabendo de Jesus por causa do ministério de Paulo. Paulo foi conduzido pelo Espírito para pregar em muitas cidades e muitas pessoas, inclusive os romanos, os soldados romanos, até o imperador, ouviram falar do evangelho pela boca do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, sendo o homem que ele era, ele começa a escrever aos romanos, né? Vale lembrar que Roma perseguia a igreja de Cristo. Roma perseguia a igreja de Cristo. Mas Paulo escreve para a igreja em Roma e fala: toda alma, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Ou seja, as autoridades superiores querem matar vocês, odeiam vocês, né? Eles querem destruir a igreja. A igreja em Roma era nas catacumbas por causa da perseguição das autoridades. E Paulo começa a escrever uma palavra para uma igreja que está sendo perseguida pelas autoridades, que está sendo destruída, mortos, eram mortos na arena, eram mortos à espada. E Paulo fala: vocês precisam se sujeitar às autoridades superiores, porque toda autoridade foi colocada por Deus. Então nós precisamos entender essa questão da autoridade. Amém? Porque a nossa tendência natural é procurar, né, principalmente aqui no Ocidente, onde nós vivemos uma democracia, e o texto constitucional diz que todo o poder emana do povo. E a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que todo o poder pertence ao Senhor, né? Vem do Senhor. E como que Deus opera? Como que Deus trabalha? Deus trabalha através das autoridades superiores. Ele estabeleceu algo chamado hierarquia. Ele estabeleceu hierarquias nos céus e estabeleceu hierarquia na terra. Então, processo de Deus, tudo que Deus vai fazer através da hierarquia estabelecida. A hierarquia. Não há autoridade que não tenha sido colocada por Deus. E as autoridades que há são ministros de Deus. Paulo está chamando de ministro de Deus César, está chamando de ministro de Deus os centuriões romanos, está chamando de ministro de Deus os soldados romanos que governavam, que matavam os cristãos, está chamando isso de ministros de Deus. Amém?
Então, é importante entender o contexto histórico. Por quê? Porque a gente se depara com essa situação. Puxa, tem uma autoridade, mas eles não são justos. Tem uma autoridade, mas eles estão matando. Tem uma autoridade, mas eles estão cometendo pecados, estão sendo cruéis, estão sendo corruptos. Né? Então, esse texto, ele confronta esse nosso senso de justiça humana. Eu não vou me submeter a uma autoridade se essa autoridade for corrupta. Mas Paulo está falando, todo homem esteja sujeito às autoridades. Então, eu quero trazer aqui algumas definições importantes sobre a questão da autoridade. A palavra autoridade no grego é exousia, significa poder de escolher, liberdade de fazer o que se quer. Autoridade é o poder que uma pessoa tem, ela tem o poder de escolher. Isso é autoridade. Então, isso é importante. Podia parar aqui agora e falar sobre a autoridade que cada um de nós tem para escolher as coisas, tomar as decisões da nossa vida. Esse é um nível de autoridade que nós temos. Poder de escolher. Nós somos uma autoridade. O poder da influência e do direito, o privilégio que a pessoa tem de exercer autoridade. Então, uma pessoa que ela é empossada como autoridade sobre outras pessoas, ela tem não só influência por causa da sua posição, mas ela também tem o privilégio de exercer essa autoridade, a sua vontade de ser obedecida. Outra coisa, habilidade e força com a qual alguém é dotado. Então, quando uma pessoa comum, ela é empoderada, ou seja, ela é colocada numa posição de autoridade, ela concede, Deus concede para ela a força da autoridade. Então, se um patrão, um chefe de uma equipe, ele é o chefe estabelecido, ele é o gerente daquela equipe. Se esse gerente decide demitir uma pessoa, ele tem a autoridade, a força para demitir aquela pessoa. Ele pode rescindir o contrato de trabalho. Isso é autoridade. E o poder de reger ou governar. Ou seja, alguém de quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas pelos outros. Então, o poder que alguém tem e que a sua vontade, as suas ordens têm que ser obedecidas pelas outras pessoas. Então, essa é a definição de autoridade. E a Bíblia fala de autoridades superiores. E o que a palavra superior quer dizer? A palavra superior significa manter-se sobre, ou seja, uma pessoa que está acima. É uma pessoa que está numa posição elevada. Elevar-se, destacar-se, ser superior em posição. Então, quando uma pessoa tem autoridade, ela está numa posição superior aos outros. Por isso ele fala, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. E aí a gente consegue entender, com essa palavra superior, a seguinte questão. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Ou seja, Deus, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém. E ele vai colocar, só ele pode colocar, numa posição superior aos outros, as autoridades. Amém. Então a palavra superior, ela significa que Deus colocou essa pessoa sobre outras pessoas. Agora é lógico, você e eu precisamos nos submeter às autoridades superiores, aquelas autoridades que Deus colocou ali. Existem autoridades que não são autoridades delegadas por Deus, são autoridades assumidas por outras pessoas. Pessoas querem assumir uma posição superior, mas elas não estão numa posição superior. Elas exercem um papel de autoridade sendo iguais às outras pessoas ou inferiores às outras pessoas. E esse contexto é importante na família. Esse contexto é importante na família, porque Deus criou esse princípio, essa lei. E a palavra sujeitar-se significa subordinar, colocar em sujeição, obedecer,
submeter-se ao controle de alguém. Isso aí, para muitos, é uma escravidão, né? É uma coisa que não existe. Né? Eu não vou me submeter, me sujeitar a ninguém. Render-se à admoestação, ao conselho de alguém. Então, se sujeitar é quando você se rende a um conselho, a uma palavra, né? Ó, vou te dar um conselho. A pessoa te dá um conselho, se ele é uma autoridade superior, só tem uma maneira de você se sujeitar. Você tem que se render ao conselho. Por quê? Porque está saindo esse conselho da onde? Está saindo da boca de alguém que é a autoridade superior. Não é uma autoridade assumida. Pessoas que assumem autoridade sem ser autoridade. Mas é de uma autoridade superior. Então a palavra de uma autoridade superior tem um poder. Mas não é por causa da pessoa. É por causa de Deus. Amém? Não é porque a pessoa é melhor do que você. Não. É porque Deus colocou ela para servir como autoridade. E é isso que Paulo falou. Eles são ministros. A palavra ministro significa servo, o garçom. Então aquele que está servindo como autoridade, ele tem um poder na sua palavra, no seu conselho, nas suas ordens. E isso é importante na família. Amém ou não amém? Deus é bom, pastor? Amém. E é interessante que o ser humano, ele necessita de uma organização, né? Então, o ser humano que não tem organização, né? Ele fica extremamente perdido, extremamente desestruturado. Então, Deus constituiu essa questão, né, da autoridade, do direcionamento, dessa condução, porque nós humanos, e por isso que toda autoridade ainda tem autoridades superiores, ou seja, só Deus que não tem autoridade acima dele, porque ele não precisa, né? Ele é a autoridade máxima. Mas nós necessitamos, é uma questão de organização emocional mesmo, de equilíbrio. É necessário. Deus é bom. Glória a Deus. Olha a revelação aí, pega essa revelação aí, meu querido. Pega essa revelação, porque internamente nós precisamos de organização. E não existe uma organização interna se não tiver uma hierarquia. Amém? E é lógico, né? Isso emocionalmente falando, mas imagina fisicamente. Imagina se uma célula do seu corpo decidir não obedecer a tua cabeça. Imagina só se o teu braço decidir desobedecer você quando você está dirigindo um carro. O seu braço, ele está segurando o volante. A sua mente fala assim, vira para a direita. O seu braço fala, não, eu vou virar para a esquerda. O que vai acontecer? Né? Imagina só se essa organização que a pastora está trazendo a revelação aqui, se ela não acontece no nosso físico, nós morremos. Existe toda uma hierarquia que o nosso físico, o nosso corpo revela. Isso é muito, muito legal, né? A organização. Né? Então, é um termo militar grego, a palavra exousia, que significa organizar divisões de uma tropa numa forma militar sob o comando de um líder. Então, duas coisas são importantes nesse termo. Primeiro, quem é a autoridade sobre a minha vida? Primeira pergunta que eu tenho que responder para mim mesmo. Quem é a autoridade delegada por Deus sobre a minha vida? Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer e responder para você mesmo. Identificar quem é a autoridade sobre a tua vida, identificar quem não é a autoridade sobre a tua vida. Isso. Você tem que separar bem as coisas. Quem tem autoridade, quem é a autoridade superior colocada por Deus e quem não é autoridade colocada por Deus. Essa é a primeira coisa que nós precisamos saber. A segunda coisa que nós precisamos saber é qual é o meu nível de autoridade. Ou seja, primeiro, quem eu devo obedecer, e a segunda coisa, quem eu devo comandar. Duas coisas importantes para uma vida organizada. Isso. E esse discernimento é importante porque, assim, se a gente não discerne quem a gente deve obedecer, nós damos espaço, né, para Jezabel entrar nas nossas vidas, que é terrível. Então, Jezabel vem para quê? Para destruir profetas, destruir palavras proféticas, destruir futuro, né?
Então, esse discernimento de quem que a gente tem que obedecer é fundamental. E de quem a gente tem que comandar também, né? Para não dar espaço também para o Jezabel, para outra pessoa ocupar esse espaço. As duas coisas, elas não vêm de maneira natural na nossa história, no nosso DNA. Por quê? Porque nós viemos de uma herança espiritual ruim, a herança do pecado, né? O pecado é uma desobediência direta a uma autoridade superior. O pecado de Adão foi a desobediência a um comando direto de Deus. Então Deus falou, não comerás, né? Você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Adão foi lá e decidiu desobedecer a Deus. A desobediência, a rebeldia, entrou no sangue, entrou no DNA do homem. Então o homem tem problemas a partir do momento em que ele desobedece. Toda a raça humana foi contaminada com esse DNA rebelde. É um DNA que não se sujeita a uma autoridade superior e é um DNA que também não compreende como que ele pode exercer autoridade. Então aí vem a anarquia, vem a bagunça, ou seja, pessoas... Desorganização. A desorganização. Né? Ou, como diz a minha esposa, pessoas desestruturadas. Pessoas que não têm a estrutura interior, não conseguem conviver com os outros, não conseguem conviver em sociedade, não conseguem conviver consigo mesmo e não conseguem entender, né, termos como autoridade e sujeição, acabam ferindo esses princípios. É lógico que a palavra que nós acabamos de ler diz que aquele que resiste à autoridade resiste àquilo que Deus estabeleceu. Então, existe a ordenação de Deus. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que a autoridade não é mérito humano. Isso quer dizer que Deus colocou a autoridade, Deus estabeleceu a autoridade, quem Ele quis. Deus faz nascer uma pessoa para que ele exerça a autoridade. Deus faz isso. Olha, eu vou colocar você como presidente da República, vou colocar você como senador, vou colocar você como deputado federal, vou colocar você como pai de família, vou colocar você como pastor. Deus estabelece as autoridades do jeito que Ele quer. Ou seja, não é um mérito humano. Não é porque a pessoa merece que ela está lá na posição de autoridade. As pessoas pensam que elas mereceram a posição de autoridade, mas não é isso que a palavra de Deus diz. Você não pode fazer nada para mudar o coração de Deus. Não pode. Se uma pessoa atinge uma promoção numa empresa e ele é elevado a presidente, diretor, gerente, supervisor, superintendente, Deus estabeleceu essa pessoa neste lugar. Amém. Amém? Então é importante compreender que toda a autoridade procede de Deus, não procede do homem, não procede da capacidade humana, não procede da minha capacidade. Se Deus quer me colocar como autoridade, Ele me coloca como autoridade. E Ele me prepara. Ele vai colocar em mim os atributos corretos, Ele vai me levar, né, até o momento que eu vou ter que estudar, eu vou ter que saber os princípios das autoridades, como exercer a autoridade. Ou seja, aquele que começa a boa obra, ele é fiel para terminar. Amém. E Deus sabe ensinar o homem, Deus sabe convencer os homens, Deus sabe, irmão. Então Deus vai ensinando na prática. Amém? Nós temos uma cabeça muito pequena. A gente tem que abrir um pouco e falar assim, puxa, existe uma autoridade acima das autoridades. E esse princípio ele precisa ser ensinado, né, na família para a criança, porque o que acontece? A gente vê, né, tantos professores, né, sendo desrespeitados, eles são autoridades sobre a vida de qualquer aluno, né, das crianças e tudo mais. E o que se passa, né, muitas vezes, é como se, principalmente em colégios particulares, né, se paga uma mensalidade, é como se o aluno fosse um cliente, mas na realidade ele continua sendo aluno. Sim.
E o professor, né, coordenador, enfim, todas as pessoas revestidas de autoridade, independente da posição que exerça na escola, é uma posição de autoridade e que precisa ser respeitada, né? E a gente vê muito desrespeitos, né? A gente vê até mortes, né? Até alunos que matam professores. Então, assim, a total falta de noção de quem é autoridade, de estabelecimento desse princípio, né? Exatamente. Esse é um problema sério dentro da família. Porque o princípio de autoridade, a pastora Cláudia falou, ele começa estabelecido na infância. Né? Se você quer ensinar um adulto o princípio de autoridade, eu te garanto que não vai ser bonito de assistir. Porque o adulto aprende o princípio de autoridade como? Perdendo dinheiro, perdendo emprego, apanhando a polícia, sendo preso. Ele vai na força da lei. Enquanto a gente está em casa, enquanto a gente é criança, é mais fácil você corrigir e na correção você já estabelece ali a força, a autoridade é estabelecida na correção. Não é estabelecida quando deixa tudo solto. Né? Vai pensar no que você fez. A criança fala, tá bom, vou pensar. Não fiz nada de errado. Então, se não há uma correção, não acontece o ensino sobre o princípio de autoridade. Essa correção tem que acontecer em casa. Mas o problema é que como que uma pessoa vai corrigir se ela mesma não foi corrigida, se ela mesma não foi ensinada? Então, é um problema geracional essa questão do ensino de autoridade. Né? A palavra sujeição também significa uma atitude voluntária de ceder, cooperar, né? Assumir uma responsabilidade e levar uma carga. Atitude voluntária. Então, sujeição, submeter-se à autoridade, não é escravidão. Escravidão acontece por imposição. Imposição é quando você é obrigado pela força da lei, sem você voluntariamente querer fazer aquilo. Então aí você está num processo que não é sujeição. Se eu quero obedecer essa palavra, eu preciso decidir obedecer às autoridades superiores. Eu preciso decidir por conta própria. Então ser forçado a obedecer é igual uma escravidão. E Deus, ele não vai escravizar ninguém. Graças a Deus, Gálatas capítulo 5 fala que Cristo nos libertou para que nós sejamos de fato livres. E ele fala, não vos prendais novamente a julgo de escravidão. E a palavra, ela é complementar, né? Ela não é contraditória, Não. né? A partir do momento que ele nos deu livre-arbítrio, a gente decide obedecer, né? Então, sim, toda palavra, ela é complementar. A palavra nunca é contraditória. Exatamente. Então, assim, não dá pra gente desconsiderar, né? O Velho Testamento, o Novo Testamento, né? Então, por exemplo, tem gente que fala, o dízimo está no Velho Testamento, não está no Novo. A palavra não é contraditória. Ela é complementar e contínua, né? Uma palavra explica a outra palavra. Então a gente tem que definir muito bem a fronteira entre submissão a uma autoridade e escravidão. O que é a escravidão? A escravidão tira o livre-arbítrio, a escravidão tira a autonomia, tira o poder de decisão, remove os desejos das pessoas, remove as vontades das pessoas. Isso é escravidão. Isso é escravidão. Isso é ditadura. Ou seja, você está debaixo de um império das trevas, onde você não decide a tua vida e o outro decide tudo para você. Isso não é o modelo que Deus está propondo. O modelo que Deus propõe é uma atitude voluntária de submissão. Ou seja, eu entendo o princípio, a minha consciência, ele fala, você precisa obedecer não pelo medo da punição, mas por causa da sua consciência. Por que ele fala isso? Porque a consciência foi colocada por Deus dentro de todo ser humano. Todos nós temos uma consciência, e é na consciência que nós somos acusados
ou nós somos aprovados. A tua consciência e a minha consciência me guiam por um caminho ou pelo outro caminho. Então a nossa consciência foi colocada por Deus para nos ajudar. É ali na consciência que o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. É na consciência. Então por que eu tenho que obedecer a ele? Porque ele é a autoridade superior e porque eu já tenho a minha consciência convencida pelo Espírito de que eu preciso voluntariamente me submeter à autoridade superior. Então aí você tem a liberdade de obedecer. Até porque Deus nos estabeleceu um princípio do autogoverno, né? Exato. Do domínio próprio. Então, assim, se a gente se autogovernar, né? A gente pode decidir se submeter, sim, decidir comandar, né, outras pessoas. Então, o escravo não tem autogoverno, né? Então, é contrário àquilo, é contraditório. Então, se é contraditório, o que acontece? Não é princípio de Deus. Você é escravo. Então, existe uma diferença muito grande, mas parece que a pessoa está sendo escrava. Não. Se ela está decidindo, quando você toma uma decisão, você desperta em você um senso de que você está sendo feliz, porque você decidiu. Você decide fazer algo e você tem o poder de lidar com as consequências da sua decisão. Então, isso libera sobre a tua vida uma alegria, libera algo bom dentro de você. Agora, quando você não decide, você fica enjaulado, outra pessoa decide a sua vida, você libera dentro de você algo ruim. Você já viu um escravo feliz? Não, e até porque gera uma frustração, sim, né? Então, essa questão da gente não decidir fazer alguma coisa, a gente fica com a expectativa do que o outro, às vezes, adivinhe o que é impossível, né? Então, a gente fica frustrado. A gente não pode ficar à mercê na posição de escravo, porque isso não vai gerar realização em ninguém, pelo contrário, né? Vai gerar prisão. Você sabe que quando eu era adolescente, eu estudei em colégio interno, 4 anos. E colégio interno é exército, né? Você tem regras para tudo, hora para tudo, você tem que obedecer às regras e é o estilo militar. Se você desobedece, você sofre uma punição. Então, eu aprendi cedo a obedecer por imposição. Depois de um tempo, eu entendi que aquelas regras existiam para o meu bem. E eu comecei a obedecer por decisão. Então, a criança, quando ela está novinha, ela precisa de alguém que imponha a lei para ela. Até o momento que ela vai ter condições de decidir obedecer por ela mesma. Então, esse é o processo educativo, didático, que todos nós precisamos passar. E até porque é uma questão de proteção, né? Sim. O córtex pré-frontal, que é o local da decisão, né, da racionalidade, ele é desenvolvido, né, ele se forma, se constitui, né, a partir dos 21 anos. Então, é uma questão de segurança, nós, né, nos submetermos, porque a gente, tanto que nos Estados Unidos, um piloto, ele só pode conduzir uma aeronave com pessoas a partir dos 27 anos. Eles poupam essa questão, né, do córtex, sim, que acham que demora até um pouco mais ainda para se desenvolver em relação a risco. Então, a questão de submeter a obedecer é uma questão de segurança. É um modo sobrevivência, né, necessário ali. Exatamente. Então, a lei ela existe para proteção. Ela não existe para tolher você da sua autoridade, do seu livre-arbítrio, da sua autonomia. A lei existe para nos proteger. A lei é boa, não é ruim. Né? A lei é ruim para quem? Para quem não quer obedecê-la. Para essa pessoa, a lei é ruim. Então, eu entendo, né, que aquele que resiste a uma autoridade traz sobre si mesmo a condenação. A autoridade
ela existe para o nosso bem, para aqueles que obedecem, aqueles que fazem o bem. O que é fazer o bem? Fazer o bem é andar nos princípios, é decidir andar nos princípios. Então, quando a gente anda nos princípios, a autoridade vai nos favorecer. Quando a gente decide andar fora dos princípios, a autoridade vai nos prender, vai nos tolher da liberdade, vai nos sancionar, vai nos demitir, vai ter um monte de problema. Por quê? Porque nós estamos quebrando um princípio de autoridade estabelecido por Deus. É lógico que as pessoas têm que sair das famílias sabendo dessas coisas. Então, como que uma pessoa entra numa empresa sem ter o princípio de autoridade estabelecido? Como que ela vai lidar com o diretor da empresa, com o presidente da empresa? Como que ela vai lidar com o seu líder direto? Quando o líder der uma direção para ela, quando o líder der um comando, uma ordem direta, como que essa pessoa vai lidar? Ou se a pessoa sai da família sem o princípio de autoridade e ela entra no exército, por exemplo, ela vai ficar aprisionada, porque no exército eles prendem a pessoa que desobedece à autoridade. Exército não tem mimimi não, irmão. Quando a pessoa entra lá, se a pessoa desobedece, ela vai para a cadeia. Ela tem que trabalhar, ela tem que fazer coisas que ela de repente nem quer fazer. Então, é importante que na família o princípio seja estabelecido, tanto de autoridade como de sujeição à autoridade. Agora, como que uma criança pode aprender isso dentro de casa? Adivinha? A criança vai aprender na sala de aula, assistindo vídeo do YouTube, assistindo a live do Renato, assistindo a live da pastora Cláudia? Não! Ou de desenhos que tem rebeldia, né? Ou ela vai aprender com desenhos, com alguma coisa na internet? Não! A criança vai aprender observando o exemplo do pai e da mãe. O pai exercendo a autoridade com sabedoria e a mãe se submetendo à autoridade do pai com sabedoria. Então, quando isso acontece entre o marido e a esposa, os filhos, eles são ensinados pelo exemplo. Porque os filhos, eles têm nos pais o seu modelo, né? Eles têm ali a sua referência de vida. Então, a criança vai aprender a exercer autoridade em casa com o seu pai e vai aprender a se sujeitar à autoridade com a sua mãe. Esse é o princípio divino. Quando essa criança ela está debaixo de um casal que sabe bem os seus papéis de autoridade, essa criança, quando ela cresce, ela vai ter sucesso em qualquer empreendimento que ela fizer. Ela vai saber liderar uma pessoa, mas ela também vai saber se sujeitar a uma autoridade superior. Ela vai saber não só se sujeitar, mas ela vai saber identificar quem é autoridade e quem não é autoridade. Agora, a criança, quando ela vive numa casa onde a mãe manda no pai, né? A Bíblia fala que o marido é o cabeça e a esposa, ela não exerce autoridade sobre o marido. E quando a esposa começa a assumir a posição de autoridade superior, não sendo autoridade superior, ela está ensinando os seus filhos, ela está ensinando a sua próxima geração a rebeldia, está ensinando a manipulação, está ensinando o controle, está ensinando os filhos a não se sujeitar a qualquer autoridade. Se a minha mãe não respeita meu pai, por que eu tenho que respeitar o policial? Por que eu tenho que respeitar o presidente? Por que eu tenho que respeitar o professor? Por que eu tenho que respeitar o pastor, o prefeito, qualquer autoridade estabelecida sobre a minha vida? Eu tenho um exemplo dentro de casa. A minha mãe sempre mandou no meu pai, a minha mãe sempre governou, o meu pai nunca governou, ele sempre foi governado pela minha mãe. Então, esses princípios, eles começam a ficar invertidos e as crianças saem para a rua com um vazio em relação à lei da autoridade. E aí você tem o poder espiritual. Porque o poder espiritual, o poder é diferente da autoridade. O princípio da autoridade, ele rege o princípio do poder espiritual. Ou seja, só vai ter poder espiritual aquele que estiver sujeito ao princípio da autoridade espiritual. E o que é o poder espiritual? O poder espiritual é quando uma pessoa sai curando, é quando uma pessoa tem conhecimento, é quando uma pessoa tem sabedoria dada por Deus, é quando uma pessoa ela tem habilidades para exercer, para fazer e realizar coisas.
Isso é poder espiritual. Mas grava bem uma coisa, meu irmão. O poder se sujeita à autoridade. E não é a autoridade que se sujeita ao poder. Não é uma pessoa que está curando, que está expulsando demônios, que está, né, pregando muito bem, que está ensinando muito bem. Não é porque essa pessoa tem poder que ela é autoridade. Muito pelo contrário. O poder que ela tem está sujeito à autoridade. É da autoridade que exala o poder. É dali que nasce o poder. É da autoridade. Amém? Então Jesus falou assim, ó, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele falou assim, João, falou assim, ó, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Eu enviarei outro Consolador, eu enviarei. O que significa eu enviarei? Significa que eu tenho autoridade para enviar alguém que está debaixo da minha autoridade. Ou seja, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, enviando a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então, o poder do Espírito Santo veio do princípio de autoridade dentro do próprio Deus. O próprio Deus, um se sujeita ao outro. Esse é o princípio de autoridade, onde o próprio Deus nos dá o exemplo. Amém. Não só de autoridade, como de sujeição à autoridade. O filho se submete ao pai. O meu ensino não é meu, mas veio do pai. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Né? Passa de mim, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas seja o que o Senhor quer, pai. O que é isso? Isso é uma atitude voluntária de sujeição a uma autoridade superior. Então, não segue o meu exemplo. Segue o exemplo de Jesus. Segue o exemplo do Espírito Santo, meu irmão. Você não vai errar. Se você seguir o meu exemplo, você vai errar. Mas se você seguir o exemplo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não vai errar. O seu governo vai ser tremendo. Aonde Deus colocar você para governar. Não onde você conquistar governo, porque não existe conquista de governo. Existe uma ordenação de Deus para uma pessoa governar. Então, quando você exercer o seu governo, se você estiver alinhado com o princípio dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, você estiver ajustado com as autoridades superiores sobre a tua vida, meu irmão, você também vai ser uma autoridade tremendamente inspirada por Deus e vai conseguir inspirar muitas pessoas. Amém? Aí o poder vai ser consequência direta desse princípio de autoridade. O poder é consequência direta do princípio de autoridade. Amém? Agora, quando uma pessoa não obedece à autoridade constituída, o poder não vem sobre a vida dele. Pode ser que o poder de rebeldia venha, mas o poder legal, real, estabelecido pelo Espírito Santo de Deus, não vem. O Espírito de Deus veio porque ele obedeceu a uma autoridade superior. O Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne, porque o Filho, né? João Batista falou assim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aquela passagem, né, que fala que fez tantas coisas, né, curou, libertou, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, ou seja, eu não os revesti de autoridade. Ou seja, tem pessoas, meu irmão, que querem exercer autoridade que elas não foram colocadas ali por Deus. Muitas pessoas querem exercer autoridade onde elas não têm autoridade. Então, se você quer uma dica, começa a arrumar a tua vida. Eu arrumo a minha, você arruma a sua. Começa a arrumar a tua casa. Não olhe para quem está querendo fazer A, B ou C. Comece a arrumar a tua vida, irmão. Né? Eu arrumo aqui em casa e você arruma a sua casa. Eu começo a exercer autoridade na minha casa e você começa a exercer autoridade na sua. A tua esposa começa a submeter na sua casa e a minha esposa vai se sujeitar aqui. Então, cada um de nós precisa começar a arrumar dentro de casa. Você não vai mudar o mundo se primeiro você não mudar dentro de casa. Quando você começar a exercer autoridade em casa, você vai perceber uma mudança fantástica, irmão. Por quê?
Porque você é autoridade e acima da autoridade do marido tem a autoridade de Jesus. Não é anjo, não é demônio. É a autoridade do próprio Cristo. Significa que quando Cristo te der uma ordem, quando Cristo te der uma palavra, quando Cristo te der uma profecia e você liberar essa palavra, meu querido, a tua palavra é uma palavra que vai produzir resultado na vida da tua esposa e vai produzir resultado na vida dos seus filhos. Por quê? Porque você está exercendo autoridade dentro de casa. E é de dentro de casa que com autoridade você vai liberar poder. Você pode liberar poder como autoridade sobre a tua esposa para que ela prospere. Você pode liberar poder como autoridade sobre os teus filhos para que eles prosperem. Você pode liberar poder para eles porque você é autoridade delegada por Deus. Agora, quando você não libera o poder não vai acontecer porque as pessoas estão indo na igreja. Não vai acontecer por quê? Porque o poder depende da autoridade. Se o marido não libera o poder não vem. Por quê? Porque Jesus é o cabeça do marido e o marido é o cabeça da esposa. Ah, mas e se a esposa estiver buscando o Senhor sozinha? Meu querido, eu vou te falar a história de uma mulher que foi buscar o poder de Jesus no poço de Samaria. E ela fala para Jesus, Jesus, me dá dessa água viva. E Jesus fala o que para ela? Qual foi a pergunta que Jesus fez? Cadê o teu marido? Chama o teu marido. Imagina, a mulher está falando com Jesus. A mulher está falando diretamente com Cristo. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça do marido e o marido é o cabeça da esposa. A mulher faz um pedido para Jesus. E quando ela pede para Jesus águas vivas, o que Jesus fala para ela? Eu vou te dar água viva, eu vou te dar. Mas eu preciso que o teu marido autorize. E olha, se ela teve 5 maridos, é sinal de que ela tinha um problema sério de obedecer, né? Submeter. Jesus pegou. Jesus tocou na ferida, hein, irmão. Ah, mas eu não tenho marido, Jesus. Jesus, olha só, ela pede o poder, ela pede água viva. Ela pede água viva. O que é água viva? É a palavra de Deus revelada. A palavra que não volta vazia. É a profecia viva de Deus. É a palavra viva de Deus. Isso é água viva. O Espírito. Ela estava pedindo o Espírito. E Jesus fala assim, eu vou te dar o Espírito, recebe. Ele não falou isso. Ele falou assim, chama o teu marido. Então, mulher, você vai na igreja. Se alguém falar para você assim, recebe o poder. Está mentindo para você. Porque Jesus, que era Jesus, falou assim, chama o teu marido. Jesus não atravessou a autoridade do marido para dar o poder para a esposa. Eu sei que é difícil entender isso, eu sei. Tanto para o marido quanto para a esposa é complicado entender isso. Mas, minha querida e meu querido, Deus trabalha com autoridade, Deus trabalha com hierarquia, Deus estabeleceu o princípio e Jesus não deu água viva para a mulher. Ele perguntou do marido, me traz o teu marido, se o teu marido deixar eu te dar água viva, eu te dou. Se o teu marido não deixar, eu não te dou. Qualquer outra coisa fora disso, está fora do princípio. Então o poder que você está me pedindo, você só vai ter se o teu marido permitir. Agora, quantas vezes uma esposa pergunta para o marido, ô Benê, eu posso ir na igreja? Eu posso receber uma unção? Você me autoriza a receber uma unção do Espírito Santo na igreja? Lógico que a mulher não vai perguntar isso para o marido. Quem ele pensa que é maior que Deus? Não, irmão. Ele está debaixo da autoridade do Senhor. Só que a mulher está debaixo da autoridade do marido. Então, por isso que a palavra de Deus fala da sabedoria. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica sua própria casa. A palavra não fala sobre o homem sábio. A palavra fala da mulher sábia. No contexto de casamento, a palavra de Deus fala do homem que tem que respeitar a esposa, para que a sua oração não seja impedida. O marido tem que viver com entendimento com a esposa, com sensibilidade, porque a mulher é a parte frágil. É o que a palavra de Deus diz em Pedro. Se ele não cuidar
dessa parte, ou seja, se ele não exercer autoridade com sensibilidade, com entendimento, as orações dele, ou seja, o acesso dele ao próprio Senhor Jesus, ele é cortado, ou seja, as orações são impedidas. Então, você percebe que o princípio de autoridade vai estabelecer um canal de bênção sobre a família, mas o princípio de autoridade tem que estar debaixo, tem que estar sendo exercido pelo casal. O marido buscando a direção de Deus e liberando essa direção sobre a vida da esposa, que vem de quem? Que vem do Senhor. E a esposa, voluntariamente, obedecendo o marido, não é uma escrava, não é uma serva, não é uma empregada, não é um capacho. Não, ela está debaixo da missão do marido. E o marido, ele tem que servir a esposa com a sua autoridade. Porque eu vou falar uma coisa para você, meu querido. Quem tem autoridade tem responsabilidade. A pessoa quer autoridade, mas não quer responsabilidade. Ela quer autoridade para governar, mas quando as coisas dão errado, ela não quer assumir que ela tomou uma decisão errada. Não quer assumir que ela criou mal os seus filhos. Não quer assumir que ela deixou as coisas acontecerem. Isso é a nossa natureza. Então, quando você exerce uma autoridade, você tem um peso dessa autoridade sobre os teus ombros. O peso da autoridade. Então, não queira uma autoridade que você não tem. Porque você não vai suportar. A pessoa que Deus colocar como autoridade, ela foi preparada para carregar o peso daquela autoridade. Amém? Amém? Então, cuidado com isso. Deus é bom, pastor? Sempre, o tempo todo. O tempo todo. Então, se Jesus, que foi Jesus, não colocou a mão na cabeça da mulher e falou, recebe! Se ele não fez isso, irmão, ele não fez isso. Quem somos nós para tentar fazer isso? Deus não vai destruir o casamento para liberar poder sobre ninguém. Deus não destrói casamento para estabelecer uma igreja. Deus não destrói casamento para levantar profeta. Deus não destrói casamento para levantar ministro. Deus não destrói casamento. Não, Deus reconcilia. Deus manda a mulher falar com o marido. Deus manda a mulher com sabedoria buscar a palavra do marido. Imagina se aquela mulher fosse casada. O que ela teria que fazer? Teria que sair do poço, descer, entrar em casa e perguntar para o marido dela, samaritano, olha, encontrei o Messias e eu preciso do poder do Messias. Eu pedi para ele me liberar poder. E o marido ia falar, e aí, bem, ele deu poder para você? Não, ele pediu para te chamar. Chama o teu marido e vem cá. Vai lá na tua casa, chama o teu marido e vem para cá. Por quê? Porque ele vai ser um canal de bênção para que o meu poder venha sobre a tua vida. Se você olhar para o teu marido e você enxergar nele a autoridade espiritual, você vai saber extrair dele aquilo que vem de Deus para a tua vida. A palavra de bênção, a palavra de permissão, a palavra de liberação, a palavra de cura. Jesus fala assim, chama o teu marido. Chama o teu marido. Amém ou não amém? Então, a autoridade espiritual, ela libera poder espiritual. Amém? A autoridade espiritual libera poder espiritual. E para terminar, eu lembro do centurião, que chegou para Jesus e falou assim, Jesus, meu filho está em casa. Não, o meu servo, o meu criado, o meu empregado, o meu funcionário, está em casa doente. E Jesus fala assim, eu vou lá curá-lo, eu vou lá na tua casa para curar ele. E aquele centurião, que era um homem, um sargento do exército romano, ele fala, não, senhor, o senhor não precisa ir na minha casa. E ele fala uma frase tremenda, ele fala, porque eu sou um homem que está debaixo de autoridade. Eu estou debaixo de uma autoridade. E eu também exerço autoridade. Eu digo a esse vai, ele vai. Eu falo para que ele vem, ele vem. Então eu não sou digno que o Senhor entre no meu teto. Mas manda apenas uma palavra e o meu servo será curado. Jesus falou assim, nem mesmo em Israel encontrei alguém com tanta fé. Por que ele falou isso de um centurião romano?
Porque o centurião fala assim, olha, eu sei que o poder para curar o meu servo vai sair de uma palavra de autoridade. Porque o poder se sujeita à autoridade. O poder emana da autoridade superior. Amém? Então, grava bem esse princípio, meu querido. Porque se você começar a exercer sua autoridade dentro de casa, com sabedoria, com entendimento, você vai experimentar uma transformação tremenda. Você vai ver tua esposa prosperar. Você vai ver teus filhos prosperarem. Você vai ver tua casa prosperar. Você vai ver que menos confusões vão acontecer dentro de casa. Você vai perceber que o respeito vai ser estabelecido naturalmente. Quando você exerce autoridade com entendimento, quando você não é um ditador, quando você não é um déspota, quando você não quer escravizar a tua família, quando você é uma pessoa que tem Jesus como cabeça, e você busca nele exercer autoridade, você transforma completamente a sua vida e a sua família. Amém ou não amém? Deus é bom, pastor? Amém. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu fiquei pensando assim, são em pequenas situações essa questão da autoridade, né? Às vezes a gente mora num condomínio e às vezes tem uns desconfortos porque alguém desrespeita o porteiro. E ele é autoridade na portaria, sim, né? Então, assim, não é porque nós moramos num prédio em que a gente tem autoridade na portaria, a gente não tem. Então, assim, são pequenas coisas, né? Em pequenos momentos a gente pode se submeter e ensinar, né? Praticar para que nós sejamos abençoados de fato, né? Exatamente. É o exemplo, né? Então começa com as pequenas coisas que a pastora Cláudia está falando. A revelação, irmão. Pega a dica da pastora Cláudia. Pega a dica. Você vai conseguir vencer a tua natureza rebelde humana. Eu vou conseguir vencer a minha natureza rebelde humana se eu obedecer nas pequenas coisas. Por quê? Porque as pequenas coisas vão gerar as grandes coisas. Fiel um pouco, né? Olha aí, querido. Fica a dica. Amém ou não amém? Glória a Deus. Vamos orar. Amém? Pai, nós queremos te agradecer. Sim, e te louvar pela tua palavra, Senhor. Amém, Paizinho. Porque a tua palavra, ela é poderosa, a tua Amém, palavra tem Senhor, poder para transformar a nossa vida. Tua palavra, Senhor, ela não volta vazia. Obrigado pelo ensinamento Verdade, de hoje. Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito, Senhor, por tantas revelações que o Senhor trouxe sobre nós hoje. Nós te louvamos e te rendemos toda a honra, toda a glória, Sim, todo o louvor e toda a adoração. Perdoa, Pai, a rebeldia dentro Sim, da minha Pai, casa. perdoa, Senhor, a falta de posição de autoridade, sacerdote dentro da minha casa. Sim, Perdoa Pai. todas as vezes que eu fui bronco, grosso, estúpido com a minha esposa, Sim, que eu Pai. exerci autoridade sem entendimento. Acabei ferindo, acabei machucando ela, Senhor. Quero pedir perdão Amém. por todas as vezes que eu fui rebelde com autoridades superiores que o Senhor colocou sobre a minha vida. Sim, Pai, Paizinho. o Senhor tem liberdade de me convencer na minha consciência. O Espírito Santo tem liberdade Amém, de Senhor. sondar o meu coração e de trazer a consciência correta sobre as autoridades. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa Amém. cada família, cada casamento, abençoa cada mulher, cada homem, cada Sim, Pai. filho e filha, e coloca a tua mão sobre essas famílias para que eles possam prosperar em todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus tenha misericórdia de ti, que Deus te dê a paz. Amém. Amém? Fica na paz. Deus abençoe. Um Até beijo. a próxima. Tchau, tchau.